Modalizadores argumentativos. O que são modalizadores argumentativos? Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Em continuidade à nossa aula sobre jornalismo, hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito importante, que é um recurso bastante utilizado no gênero jornalismo: os modalizadores argumentativos. Mas o que são modalizadores argumentativos? Os modalizadores argumentativos, eles são expressões ou termos que servem para conectar as ideias expressas ali num contexto, né? E como é isso? Modalizador argumentativo, ele vai ajudar, né, a você escrever o seu texto com mais ênfase, vai dar mais ênfase ao seu texto ali jornalístico, né? Ou como outros textos de cunho argumentativo, tá certo? Então, modalizadores argumentativos são palavras, né? São termos ou expressões que ajudam aí a fazer uma conexão de uma ideia com a outra. Tá certo? Geralmente, os modalizadores, eles vêm representados pelos verbos, advérbios e conjunções. E aí, para representar bem o que é um modalizador argumentativo, eu coloquei um exemplo aqui. Vamos supor, se eu digo assim: eu estava cansado, e depois numa outra oração eu digo: eu trabalhei muito. Para não ficar escrito, para não, como eu vou dizer, para não falarmos, né, para não escrevermos duas orações, que na verdade uma está relacionada à outra, eu posso utilizar deste recurso, eu posso utilizar deste modalizador, né, desta palavra que vai unir estas orações e vai me dar uma ideia mais enfática, vai me dar uma ideia melhor. Se eu coloco assim: eu estava cansado, pois trabalhei muito. Ou seja, eu uni as duas orações, utilizando aqui o modalizador pois, que é, no caso, uma conjunção. Ou eu também posso usar uma outra conjunção, né? Eu estava cansado porque trabalhei muito. Né? Então, aqui, o fato de estar cansado é uma consequência de você trabalhar muito. Então, isso é um modelizador argumentativo, ou seja, ele uniu ideias. Agora, observe esse texto. Os átomos também são invisíveis. Entretanto, seria difícil dizer que os átomos são fenômenos. Olha só. Eu coloquei aí um modalizador argumentativo para unir, né, a primeira oração, que os átomos também são invisíveis, né, e portanto ele também são fenômenos, seria difícil dizer que são fenômenos mentais apenas porque não observá-los. Então, entretanto, porque, através de, mas e assim, são modalizadores argumentativos que têm por função unir orações. Eu vou falar com vocês sobre 5 tipos de modalizadores argumentativos, dado com as conjunções, tá? Então, é necessário que vocês estejam cientes de quais são as conjunções, no caso, das 5 opções que eu vou colocar aqui para vocês, que nós já estudamos isso anteriormente, tá certo? Então, vamos lá ver aí os tipos de modalizadores argumentativos. Eu escolhi a conjunção. Então, eu vou falar aqui sobre a oposição, né? Quando os termos apresentam ideias contrárias. Vamos supor, eu coloquei 2 orações aí. Roberto deveria chegar cedo em casa e Roberto saiu tarde do trabalho. Se eu usar de um modalizador argumentativo para unir essas 2 orações, a minha oração, o meu texto vai ficar bem mais enfático, né? Vai ficar melhor, vai ficar em harmonia, né? Porque quando a gente fala em harmonia, que um texto tem que ter coerência,
né? E quando eu falo em coesão, que também entra muito isso nessa questão, né, de textos argumentativos, a coesão nada mais é do que a estrutura gramatical do seu texto, né? Então vamos lá, vamos unir essas duas orações. Ao unir essas duas orações, eu transformo praticamente num período, e aí eu vou usar o do modalizador, tá? Então, como é oposição, eu vou usar conjunções opostas, né? Então vamos lá, que equivalem à oposição. Olha só. Roberto deveria chegar cedo em casa, mas saiu atrasado do trabalho. Então é uma oposição, né? Ele deveria chegar. Como que ele pode chegar cedo em casa se ele saiu atrasado do trabalho? Ideias opostas. Está aí um tipo de modalizador argumentativo em relação à oposição. Um outro tipo de conjunção que funciona como modalizador argumentativo é aquela conjunção de causa e consequência. Aí eu coloquei duas orações aí para vocês terem uma ideia de como funciona essa conjunção aí na questão modalizador argumentativo. Olha só, Joana sempre consegue bons resultados. Joana treina todos os dias da semana. Vamos unir essas duas orações para que o meu texto fique mais claro, fique mais harmonioso. Vamos lá, eu coloquei a conjunção aí porque que remete uma causa e consequência, tá? E isso é parte do modalizador, da função do modalizador. Vamos lá, então. Joana sempre consegue bons resultados, porque treina todos os dias da semana. Veja, eu uni as duas orações, harmonizando o contexto, né, seguindo na linha da coesão e coerência, e esse modalizador, que é a conjunção porque, ajudou nessas questões aí de melhor ênfase no texto. Aqui eu fiz um exemplo de modalizador argumentativo com a conjunção que marca uma condição, né? Então vamos lá, coloquei duas orações, vou unir as duas orações para que se torne o meu texto mais harmônico, né? Devido ao uso de um modalizador, né? Que é capaz aí de fazer essa junção. Andréia conseguirá um bom assento no auditório. Andréia sairá cedo. Eu utilizei aí do modalizador, uma conjunção de um modalizador argumentativo que marca uma condição. Eu peguei aí a conjunção se, tá? Então, Andréia conseguirá um bom assento no auditório se sair cedo. Certo? Então, ela só conseguirá um bom lugar se ela se adiantar, se ela sair cedo, que marca uma condição. Um outro tipo de conjunção que marca aí como modalizador argumentativo são as conjunções de finalidade, né? Eu coloquei aí, de novo, dois exemplos, duas orações separadas, e a partir do momento que eu utilizar a conjunção, ela está funcionando como modalizador de unir as duas orações. Olha só, os salários precisam subir, a economia pode crescer. Os salários precisam subir a fim de que a economia possa crescer. Veja a importância de um modalizador, como fica mais clara a mensagem, né? Então, os salários precisam subir a fim de que a economia possa crescer. A fim de que, uma conjunção que marca uma finalidade, portanto, um modalizador argumentativo. E, por final, eu coloquei aí um modalizador argumentativo, uma conjunção que mostra uma conclusão. Okay? Então, eu coloquei duas orações aí, juntei as duas através do modalizador argumentativo. O artista não sabe que o mundo existe fora da arte.
Depois, o artista atreve-se a criar. Então, eu vou unir essas orações através de uma conjunção, marcando um modalizador argumentativo para que o meu período aí, para que a minha frase, mediante um contexto, se torne mais harmônica. Então, vamos juntar essas duas orações aí. O artista não sabe que o mundo existe fora da arte. Por isso, atreve-se a criar. Por isso, é uma conjunção que marca uma conclusão e, de certa forma, ela está funcionando como um modalizador argumentativo. Ok? Então, gente, alguns exemplos sobre modalizadores argumentativos eu deixei aqui para vocês, né? E lembrando que esses modalizadores têm a função de unir, né, ideias, né, para que um contexto fique em mais harmonia, ok? Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa vocês sabem onde me achar, tá bom? Beijo!